No cafezinho de prosa de hoje, a gente vai receber a advogada Silvia Dias. Ela é diretora de uma organização internacional, a Associação para a Prevenção da Tortura, APT. E o professor Vinícius Raduan, velho conhecido nosso aqui. Vinícius Raduan é professor da Uni, é cientista político, enfim, é uma figura que a gente já conhece. Já esteve aqui comigo, me deu um prazer muito grande. E a gente vai falar a respeito de um congresso que está acontecendo aqui, a prevenção à tortura enquanto crime e violação de direitos humanos. Esse é o tema que a gente vai abordar aqui. Roda a vinheta, eu recebo para o cafezinho de prosa os meus dois convidados. Vamos lá. Tomei um susto agora. Não esperava essa Boa noite, Silvia. Boa noite, Vinícius. Que prazer receber vocês aqui. Que legal que a gente possa conversar a respeito de um tema tão importante. Foi você que pediu essa música, né? Fui eu. Deve ter sido, né? Mas eu não tava esperando essa pergunta. Foi assim. Foi que me veio a cabeça. Fosse o Vinícius, você ia pedir o quê? Beatles? Não sei. Não sei. É? Não sei. Você é muito ligado ao João Paulo Viana. João Paulo Viana é meu grande amigo, parceiro de universidade. Meu também. E a gente é muito assim, eu sou bitomaníaco e acredito que ele também. Então, com certeza, seria alguma coisa por aí. Talvez. Qualquer rock vai bem numa hora dessa. Qualquer coisa. Bem, vocês estão fazendo aí um congresso e que bom que a gente pode conversar a respeito dessa coisa. E que bom que a gente pode conversar com a tortura, sobre a tortura, na hora em que o Brasil está passando por um período que deixa todo mundo meio assustado. Quem é mais velho, quem é cientista político, obrigatoriamente tem que conhecer o assunto. Quem é mais velho viu acontecer. E é muito assustador que a gente veja essas coisas de novo pintando pelo Brasil. Que bom que a gente pode falar a respeito disso. Muito legal. Esse congresso visa o quê? Hoje. Na verdade, esse congresso é um curso Sim, você de está direitos convidado humanos. para vir outras vezes aqui, viu? Pelo amor de Deus, Ok, que ótimo. Na verdade, é um curso, um congresso de direitos humanos, dirigido aos magistrados, organizado pela Associação de Magistrados Brasileiros, onde foram discutidas diversas temáticas na seara de direitos humanos, né? Inclusive a tortura e violência institucional. E está organizada pela Associação de Magistrados Brasileiros. Quem convidou a Silvia foi você, né, Vinícius? Não. A bem da verdade, a gente conduziu duas agendas em paralelo, né? Teve essa agenda da Associação dos Magistrados do Brasil, a Silvia foi convidada por essa entidade, para esse congresso, mas paralelamente nós estamos fazendo esse contato de articulação de organizações da sociedade civil para impulsionar a pauta da prevenção e combate à tortura aqui no estado de Rondônia. E isso passou por um conjunto de reuniões com parlamentares, com agentes políticos, com gestores públicos, com a sociedade civil, tentando promover isso e que está dando certo graças, né? Assim, Oxalá, né? Como você citou. Bom, eu fico muito feliz, um dos compromissos que a gente tem aqui, compromisso institucional do programa e da nossa TV, é aproximar a academia da população via esse mecanismo aqui, que é uma concessão pública. Não tem sentido a gente ter uma concessão pública e ficar fazendo somente festinha e tudo mais. A gente tem que passar a educação. É a obrigação nossa. Eu fico muito feliz de saber que a Uni participa e como participa nesse momento da nossa vida. Silvia, eu queria que você contasse pra gente aqui, eu estava vendo a sua biografia, e é tão bonita que eu gostaria que você mesmo contasse. Você, muito jovem, mas já você andou rolando aí esse mundão de, meu Deus, né? Suíça, Panamá, Europa, França, Estados Bahia. Unidos. Não sei se Bahia, mas enfim. Não, Bahia não. Bahia ainda não. Ainda não. Que pena. Mas com certeza foi uma oportunidade muito rica de trabalho, de experiência. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, né, direitos humanos, direito internacional, e trabalhei numa ONG local lá, que na verdade era mais voltada à questão da violência doméstica, intrafamiliar. E daí eu passei para a Suíça, onde eu conheci essa organização que eu trabalho até hoje, a Associação para a Prevenção da Tortura, que é uma organização internacional de direitos humanos, independente. Sede em Genebra, né? Sede em Genebra, e a gente trabalha basicamente promovendo e monitorando em diversos países do mundo que esses países deem cumprimento a obrigações internacionais que esses mesmos países assumem, né? Que eles deem cumprimento ao que está previsto nas convenções internacionais de direitos humanos, sobretudo a Convenção da ONU contra a Tortura e seu protocolo facultativo. Isso tudo com enfoque visando a proteção dos direitos e garantias das pessoas que são privadas de liberdade, por qualquer razão, né? Então, nosso enfoque principal. Por que Panamá? Panamá porque
lá pelos anos 2010, a nossa organização, que só tinha uma sede, que só tinha um escritório no mundo inteiro, que era essa sede em Genebra, a gente decidiu trabalhar mais focado na América Latina. E tinha que escolher uma sede no continente americano. E o Panamá, como a gente trabalha América Central e também América do Sul, o Panamá, digamos, geograficamente era assim, tá um pouco no meio do continente. E porta de entrada para os Estados Unidos. Muito legal. Também a gente abriu o nosso escritório lá faz 5 anos. Eu julguei que tivesse sido por isso. A pergunta é só para provocar, não mas foi realmente um pouco a questão geográfica, realmente. Quando a gente fala em ONG no Brasil, as pessoas ficam logo assim com o olho. ONG? ONG deve ter aquela coisa do xenofobismo. Deve ter alguém de fora que está botando dinheiro para ferrar a gente aqui no Brasil. Eu queria que você falasse a respeito desse assunto, de onde é que é a ONG. Aliás, você já me falou que é da Suíça. Genebra. Quem é que financia e com quem mais vocês trabalham? Porque uma ação desse porte que vocês executam não pode ser alguma coisa somente de uma associação. É no ONU envolvida, enfim. Quem é que está mais aí abraçado a essa causa? Não, nós, assim, a APT, a gente tem status consultivo, né, junto às Nações Unidas e também junto perante a OEA, a Organização dos Estados Americanos. E nós realmente trabalhamos sempre em muita parceria, uma parceria muito próxima com organizações, com sociedade civil local dos países, né? Então, a gente, por exemplo, trabalha no Brasil sempre em parceria com instituições, entidades da sociedade civil aqui, como em qualquer outro país, né? Que a ideia é realmente de dar um apoio às organizações nacionais, locais, que fazem um trabalho realmente de incidência dia a dia, né? E a gente vem um pouco como aquele colaborador internacional, fazer um pouco daquela pressão internacional e ajudar na incidência e no advocacy, né? E me permita, por favor, o arremedo, que muitas vezes traz uma expertise, um know-how, mas compartilha isso com as entidades locais, sejam universidades, seja academia, esse aspecto mais científico, propriamente dito, mas com os movimentos sociais, com as entidades de base. Então, acaba havendo uma retroalimentação e um apoio mútuo, uma cooperação profunda, inclusive em troca de contatos e empréstimos mútuos de prestígio social. É diferente, lamentavelmente, mas você mencionou uma certa xenofobia, um certo preconceito, mas é diferente a gente todo dia bater na porta de um parlamentar e pedir a aprovação de uma dada lei para o aperfeiçoamento de um dado sistema de proteção e garantias e chegar a uma entidade de fora. Lamentavelmente, há esse escalonamento de um prestígio social e pelo aspecto técnico, pela formação, né, pelos contatos, pelo acesso à imprensa, que às vezes as organizações internacionais que constituem essa sociedade civil global, mas são seres humanos, né? Nós somos essa ampla visões distintas e tudo isso. Somos essa ampla sociedade civil, não só local, mas também internacional, com todas essas inter-relações e retroalimentações. Eu vou te perguntar, eu não sei se você está inteirado de todo o fato, mas o estado de Rondônia foi há muito pouco tempo teve uma questão de direitos humanos e voltada para o pessoal que estava no presídio, com mortes e tudo mais, aquela coisa que, enfim, foi de domínio nacional, internacional. E como é que ficou isso? O Rondônia já saiu desse imbróglio, ou isso ainda penaliza o Estado e por conta, até por consequência, o resto do país? Ô Léo, eu acho que vale lembrar que 2 episódios, talvez, você trouxe esse registro de Urso Branco no ano 2000, que não foi só por conta de uma dada rebelião em particular, mas que foi um conjunto de mais de 100 mortes ao longo de vários meses. Quem fez a denúncia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois de tentar esgotar os mecanismos internos que se mostraram insuficientes para fazer cessar aquela violação de direitos, foi inclusive a Arquidiocese do Estado de Rondônia, articulado com várias entidades, inclusive Justiça Global, então uma entidade local que consegue emparedar e encurralar o próprio Estado brasileiro, porque lá levado não é o Estado de Rondônia, mas a própria União Federal e o Estado brasileiro. Mas teve um outro episódio também que Rondônia foi lá levado, em 95, o caso de Corumbiara. É verdade. Então são 2 casos que a nossa subunidade federativa foi instada a prestar esclarecimentos. De fato, isso é quase que um consenso na discussão acadêmica,
que um resultado concreto imediato é de pouca efetividade. No entanto, a visibilidade que isso dá à demanda, as recomendações, as modificações de procedimentos subsequentes, por exemplo, uma das medidas adotadas pós-Corumbiara foi a necessidade de uma interlocução mínima, de um diálogo, uma tentativa de mediação e conciliação antes da execução de ordens de reintegração de posse. Então, olha, tudo bem, reconhecemos que existe um conflito fundiário, um conflito agrário, não manda a polícia matar, né? Vamos tentar intermediar a discussão, o que infelizmente o nosso caos fundiário continua existente. Isso não é uma responsabilidade de um governo em particular, não é a responsabilidade de uma entidade particular, não é uma responsabilidade da polícia, da SESDEC. Isso é um emaranhado histórico, cultural e social muito mais longo, mas e que Rondônia ainda continua, nesse caso, é o terceiro estado do Brasil que mais mata gente no campo decorrente dessa violência. Quem é o primeiro e o segundo? Pará e Minas, salvo engano. Não sei dizer, não sei dizer. Eu sei que o Pará... Eu sei que o Pará é o primeiro. Posso assim, aproveitar só o gancho? Deve. Vou contar uma coisinha aqui bem pequenininha. É o seguinte, com essa história de fazermos as reuniões prévias antes que ocorra alguma coisa, eu acabei fazendo aqui uma audiência pública no rádio, no antigo Sala VIP, que era o programa que eu tinha aqui há uns 10 anos, com como é que é o nome do gestor da parte fundiária aqui no Brasil? Genuíno, não? O nome... Gersino, doutor Gersino. Doutor Gersino veio ouvidor aqui... agrário. Ouvidor agrário. E eu peguei as duas partes que estavam aqui. Eles falaram, vocês quiserem vir para cá? Aí em cima, no estúdio da rádio, nós fizemos e saiu um acordo. Um negócio meio doido. Você ia falando, assim, não, só aproveitando o gancho do Urso Branco, que na verdade é uma das razões que nós estamos aqui, quer dizer, que eu, que é como APT, Associação para a Prevenção da Tortura, estamos aqui, ainda é consequência desse episódio de Urso Branco, né? A APT é somente a Associação para a Prevenção à Tortura. A tortura, não tem nada a ver com partido político. Ah, não. Nada a ver. Não, somente porque a gente falou APT, eu sei lá, não, hoje em dia, né? Somente para deixar quieto. Tá? Não, exato. Mas é exatamente uma consequência ainda do episódio de Urso Branco, muito mais, 15 anos atrás, que exatamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a mais alta autoridade, né, de direitos humanos no continente americano, impôs uma série de medidas que o Estado de Rondônia, que o Brasil deveria cumprir, especificamente o Estado de Rondônia, que é a criação de órgãos de monitoramento, de controle das unidades de privação de liberdade. Aqui criamos. Exato, ainda não. Ainda não? Ainda não. Pelo amor de Deus, gente, depois de tanto tempo. Pois é, a gente está aqui exatamente... Maranhão, como é que está a situação? Maranhão... Tá pior. É que no Brasil toda a situação é muito dramática. Eu queria lhe perguntar o seguinte, já que falamos do Brasil todo, num país com sérios problemas sociais, e a gente está aqui vendo todo dia, onde lá nos bolsões de miséria, a violência é alguma coisa assim corriqueira. Tanto a violência dentro da família, como a violência da polícia quando vai lá resolver o assunto, mas a outra violência que é aquela que você não vê, que é a falta de médico, a falta de saneamento básico, a falta de educação, enfim, o Estado fica ausente como ficou lá. Eu vou citar aqui a favela do Rio de Janeiro, mas não, é um exemplo que está em qualquer cidade grande na periferia. O que se pode fazer para prevenir essa violência? Ou porque é uma tortura, é um tipo de tortura. Não, claramente. Inclusive, você acabou de falar que o Estado fica ausente. Na verdade, o que a gente tem hoje, nosso sistema penitenciário é totalmente colapsado, né, destruído. E é o resultado de uma ausência do Estado por muitos e muitos anos, né? A gente tem um Estado que em muitas unidades da federação, na verdade o Estado já não tem controle das unidades prisionais, né? A gente tem um número altíssimo de violência entre pessoas que se encontram presas e o Estado, no final das contas, é o responsável, porque o Estado tem uma posição de garantidor, de garante dos direitos e da integridade física e psíquica de todas as pessoas. Do seu cidadão que está lá. Do seu cidadão que está lá. E exatamente porque aquela pessoa está presa, ela não tem como acessar, né, ter acesso a qualquer um dos seus direitos, buscar a efetivação dos seus direitos. Então, nesse caso, o Estado tem maior ainda a responsabilidade de garantir que esses direitos, como você falou, saúde, alimentação, sejam levados até ela. Educação, trabalho, que também, obviamente, não chega a gente estava falando um pouquinho antes do programa aqui, naquele bate-papo, naquele esquenta
entrevista, falando, você me disse assim, sim, mas vem cá, e como é que a gente faz num caso desse? Eu disse, artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, e eu não sou muito favorável a essa questão, eu falo sempre isso aqui, eu não sou muito favorável a essa questão de diferenças para os diferentes, não. Eu acho que a gente tem que igualar a todos, mas eu sei que há necessidade de caminhos. Sim. Se bem que eu não chamo de caminhos, eu chamo de atalhos. Eu preferia que fossem caminhos mesmo, caminhos trilhados por todos. Mas infelizmente isso ainda vai demorar um bocado. Fala, Vinícius, você olhou ali com cara de que ia me matar ali. É um cientista político que lá por desse que miserável que eu vou matar esse cara agora. Não mataria ninguém. Não. Você sabe, e embora possamos ter nossas divergências, discordamos em alguns aspectos. Graças a Deus que temos. E graças a Deus que temos divergências e graças a Deus que podemos discordar, porque a depender de algumas lógicas, às vezes a discordância pode ensejar a morte de um dos lados, e é exatamente contra isso que, e em favor de uma cultura de paz, em defesa da democracia, de um Estado de Direito, de respeito e observância pela mais estrita legalidade, seja por indivíduos cidadãos, entendamos eles como eleitores ou contribuintes numa dimensão fiscal, seja enquanto agentes públicos, né, os componentes oficiais do Estado que dão a vida a essa grande estrutura governamental, que também observem e cumpram normas, leis, regras de modo impessoal. Eu acho que isso que é preciso um pouco tirar, talvez as grandes pechas. Eu gosto dessas oportunidades que às vezes nós somos sequestrados por discursos maiores, mas o pessoal dos direitos humanos, como se fosse uma entidade abstrata. Não, são pessoas que existem, né, existe uma fundamentação, existem entidades e organizações legalmente constituídas que nada mais querem que o aperfeiçoamento das instituições que já existem. Para acabar com o messianismo, sebastianismo, enfim, esses ismos todos. Exatamente. Né? É verdade. E que às vezes, inclusive, a gente se coloca num dilema, talvez colocando a gente aqui num debate que não quero aprofundar para não tirar o foco central, talvez, da questão, mas que, de fato, às vezes a gente se preocupa com a violência estatal e que graça outras formas de violência. Se você discutir violência sexual contra criança e adolescente, o agente estatal não é o maior violador. O maior violador é o genitor, é o pai. Em termos estatísticos, em qualquer unidade da federação, aliás, em qualquer estado latino-americano. E quando a gente está falando de violência, você falou da violência sexual, mas tem a gente também a outra violência, a violência alimentar, a violência educacional, a falta a paternidade responsável, que é alguma coisa que eu vivo batalhando a vida inteira. Pô, bota um filho quando você puder criar, senão você vai pedir a sociedade toda para fazer a sua obrigação. Isso é uma coisa meio... É um trem terrível. Então, acredito que partilhamos de meta-regras muito mais gerais, de uma cidadania, de tolerância, de respeito pela diversidade, de uma pluralidade de ideias. Ninguém aqui acha que a violência é uma solução, seja a violência estatal oficial, seja uma violência entre cidadãos, ou uma violência no âmbito doméstico, seja a saída para qualquer, ou a solução para qualquer problema ou conflito social. Acreditamos na negociação, na comunicação, na interação entre os indivíduos dessa sociedade que estejam plenamente habilitados e capacitados para encontrar mecanismos, inclusive oficiais, de resolução de conflito, seja o judiciário, sejam meios alternativos, como conciliação, mediação. Quando a gente começa a conversar, essa discussão é tão gostosa que a gente vai avançando por outros pontos. Mas quem está em casa fica pensando o seguinte: que tipo de arranjo político e social, que tipo de arranjo, que tipo de medida a gente pode fazer para que essa prática seja eliminada? Eu não sei se é possível, tanto quanto a corrupção, eu acho que ela não é eliminada, mas que ela seja alguma coisa assim, que fique num nível socialmente aceitável, que não ultrapasse muito aquilo ali assim. O que a gente pode fazer? Que tipo de arranjo é esse? Bom, tem muitas coisas que podem ser feitas. Pode ficar aí à vontade. Vamos falar algumas coisas, fala algumas, depois o Vinícius vai falar algumas. Mas, bom, realmente é fazer uma reforma séria, na verdade, não mudar a
política que a gente tem atualmente de encarceramento em massa massiva como a gente tem atualmente no Brasil, né? Nos últimos 20 anos, não sei se você viu um relatório que saiu do Ministério da Justiça, a população prisional no Brasil aumentou 400%. Ou seja, a população do país mais ou menos 35% e a prisional 400%. Né? Que é o terceiro ou quarto maior estado-nação do mundo em população prisional. É o quarto em população prisional absoluta. E a gente tem uma política de encarcerar cada vez mais, sem pensar nas consequências que esse encarceramento está trazendo, né? Então, uma é realmente repensar essa política. A gente tem que voltar ao Brasil agora a uma política de desencarceramento e não criar mais unidades, construir mais unidades prisionais, mas pensar como diminuir realmente essa taxa de encarceramento no país, né? Porque isso leva a exatamente um problema grandíssimo, que é o que a gente falou da superlotação, né? O relator da ONU contra a tortura teve uma repercussão grande, saiu em diversos meios de comunicação. O relator da ONU contra a tortura, Juan Mendes, esteve no Brasil ano passado e faz 2 semanas ele liberou o relatório, lançou o relatório sobre as condições de detenção no Brasil. E ele diz claramente que são condições desumanas, degradantes em todas as unidades, todas as prisões que ele visitou, né? Que a superlotação é algo desumano e que o país está indo numa direção muito, muito preocupante. Então, ele comentou, quais são as medidas que podem ser tomadas? Por exemplo, o judiciário, né, a gente estava até falando dos juízes no começo da entrevista, podem ter um papel importante em quê? Redução da prisão preventiva, né? Os juízes, a regra deveria ser que a prisão preventiva, aquela prisão provisória, é uma exceção, não deveria ser a prática corriqueira, e que atualmente é a prática corriqueira, né? Provas que são obtidas, por exemplo, mediante o uso de tortura durante a investigação policial, não deveriam ser admitidas em juízo, né? O juiz, uma vez que veja algum indício de que a prova foi, talvez tenha sido obtida através de uma sessão de tortura ou como resultado de uma violência ou coação, não pode ser admitida. Quando a gente está falando de tortura, não é somente aquela história de colocar o bambu no dedo e tocar fogo, não, né? É um tapa, o que quer que seja, né? Intimidação. Claro, pode ser até tortura psicológica. A Convenção contra a Tortura fala tortura psicológica, por exemplo, ameaçar, né? Ameaçar aquela pessoa de morte, ameaçar de sofrer algo, ameaçar até a família daquela pessoa que vai matar a família. Ameaças também podem ser tortura. Tortura, com claro. certeza. Exatamente. E não sei, alguma que outra medida mais, se tem alguma... Eu acho que um investimento... Nós temos hoje... pensando em macroestruturas, tem muita coisa, né? Fomentar o acesso à justiça como um mecanismo viável de resolução de conflitos. Lá vou eu pedir de novo que, por favor, aumentem a verba da Defensoria Pública, porque sem defensor público a gente não faz justiça. Sem dúvida. Relatórios, inclusive do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, agora muito recentes, mostram o vazio demográfico da defensoria. Em muitos lugares não temos defensores, muitas comarcas não têm um único defensor público. Isso, aliás, essa foi uma das recomendações do pacto como ficou conhecido, né, o Pacto do Urso Branco, o empoderamento da Defensoria Pública, e que, a bem da verdade, o atual governo, né, o governador Confúcio Moura, por meio das estruturas institucionais, promoveu o aparelhamento, né, contratou mais defensores, contratou, agora recentemente houve concurso para equipe técnica. Verdade. Ainda tem muito a ser feito e para a Defensoria Pública. Principalmente precisa de dinheiro. Sim. Porque sem dinheiro você não faz justiça. Agora, isso é uma questão muito central que a gente precisa rediscutir e que é perigosíssimo em momentos de populismo penal, Léo. Né, esse apelo midiático, às vezes por mais cadeia, mais punição. Como falávamos, o Brasil não é o país da impunidade. Não. É o país que prende muito. Prende demais, prende mal. Eu costumo dizer que usa da prisão para as piores coisas, né? Hoje, se eu tenho uma convicção, é de que as cadeias, e essa convicção não é só minha não, mas que as cadeias não servem para absolutamente nada nesse país. Serve para dar lucro. Não. Serve para fazer com que a pessoa que entra lá saia pior do que o que entrou. Isso, infelizmente, é uma grande verdade. Bom, eu só queria lembrar uma coisa aqui, já que a gente está discutindo, e isso aqui é uma conversa de 3 pessoas que já estão acostumadas a conviver com essa coisa da violência, principalmente aqui em Rondônia. Queria lembrar o seguinte, que a gente precisa investir muito na educação, e principalmente nesse caso aqui, para que a gente desarme espírito. Eu estava falando aqui há pouco dessa história de desarmar espírito. Desarmar espírito é o tempo todo, a gente tem que estar com o espírito desarmado. Mas essa história de você ficar querendo o justiçamento, eu vejo às vezes a polícia mata e a família vai lá e diz assim, eu quero justiça. Não quero justiça, quer a morte. Você não quer punição, você quer a morte. Você não quer a punição, você quer a execração.
Quer dizer, nós nos acostumamos a essa coisa, a matar, porque a morte também existe de diversas formas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a vocês aqui um minutinho, mas eu vou deixar uma pergunta. Como é que o judiciário pode fazer para enfrentar isso? Você falou aqui o juiz é muito importante, na hora que ele para de... Não vamos encarcerar um ladrão de galinha, mas isso também, nós não vamos aceitar que todo mundo seja ladrão de galinha. Vai ter uma hora que, até porque o ladrão de galinha, a galinha não pode delatar o ladrão, essa coisa toda aí fica bastante complicada. Que precisa de fazer uma mudança, precisa, que essa mudança política que você falou, nessa área, ela precisa ser acompanhada da outra mudança política que é muito maior nas outras áreas, eu acredito que sim. Intervalo, eu volto já já. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. Estou conversando aqui com o doutor Vinícius Raduan e com a doutora Silvia. A gente está falando a respeito da tortura, da violência. Você atuou durante um período lá, não sei se no Panamá ou nos Estados Unidos, com relação com a violência familiar. Que a origem de tudo me parece que está aí, né? É dentro de casa que as coisas começam. O doutor Vinícius me disse ali há pouco que o problema da tortura tem também essa tortura de dentro de casa, a tortura sexual, a violência sexual, que é parte dessa mesma tortura. E como é que foi essa experiência? E como é que é a experiência de viver essas mazelas humanas, essas misérias humanas em outros países? Porque o olhar nosso aqui é um olhar de reprovação brasileiro. A gente está aqui dentro e a gente faz assim, não, mas isso aí dá um jeito, jeitinho. E lá fora, como é que é? Não, essa questão da violência familiar, violência doméstica, realmente foi algo que eu trabalhei há alguns anos e ficou muito claro nos Estados Unidos, né, que realmente é um fenômeno mundial. Na verdade, não importa, não existe fronteira, né? Essa violência existe no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, em qualquer lugar que você vá. E tem muito a ver com o que a gente estava falando até no intervalo, realmente essa cultura, né, que a gente tem que, eu acho que tem muito por aí, a gente tem que buscar combater, enfrentar essa cultura da violência, né? Em diversos níveis, né? E começa, como você falou, na educação, na casa, na sociedade, na comunidade, e porque isso se reflete depois em vários polos, né, que a gente estava conversando até agora rapidamente. Um grande problema, a gente voltando um pouco para a questão da prevenção, como prevenir a violência, prevenir a tortura, por exemplo, a polícia militarizada, né, que até hoje a gente contar com uma polícia militar, né, que realmente enfrenta a questão da segurança pública com aquele olhar do inimigo, com o olhar da guerra, com o olhar dos bons contra os maus, e não há como a gente falar numa prevenção da tortura real enquanto existir uma polícia militarizada, né? Que muitos países já não existem, né? E no Brasil continua existindo como alguns outros países. E a gente tem que pensar em exatamente meios de prevenção, né? Um segundo meio de prevenção importante, que é uma das razões que a gente está aqui em Rondônia, é que se crie essa fiscalização, órgãos de fiscalização nas unidades de privação de liberdade, né? A Rondônia tem uma lei que é importante, um avanço enorme do estado de Rondônia, que foi aprovada em 2013, mas que até esse momento não saiu do papel, porque ainda não foi instrumentalizada a lei, né? E exatamente nesse momento a lei se encontra, digamos, a regulamentação se encontra na Assembleia Legislativa para ser votada, realmente avançou muito nos últimos dias, a gente tem agora uma expectativa que essa regulamentação será votada nos próximos dias, e é importante que isso saia do papel, porque o estado de Rondônia, se quer enfrentar a questão da violência institucional de frente, ela precisa criar uma estrutura, um arcabouço para que isso seja feito. E é importante que essa lei de 2013, que é uma lei que já foi aprovada, uma lei que está em vigência, mas que ainda não está uma realidade na prática, porque não foi dada ainda os instrumentos. Então isso tem que sair do papel. Doutor Vinícius, você estava falando a respeito do governo Confúcio. Eu acho muito interessante que a gente possa falar essas coisas assim de forma muito, muito aberta. Tá? Eu não tenho aqui partido, não tenho preferência, nem absolutamente nada. Você me falava o seguinte, durante esse governo Confúcio a gente teve um avanço muito grande na questão da política do penitenciária. Tá, que eu não sei nem se o termo política penitenciária está certo. Eu diria que
que talvez não tanto, ou poderíamos ter avançado até mais na questão da execução penal, do sistema de justiça Execução criminal, penal. mas o governo Confúcio se coloca... Eu tenho até medo de como isso pode ser eventualmente interpretado, mas eu sou entusiasta do caráter inovador, corajoso e bravo do seu governo. Hoje, né, nós estávamos em uma grande atuação de incidência política na discussão técnica com parlamentares, com assessores parlamentares, sobre a efetivação dessa lei que mencionávamos, que é decorrente de obrigações internacionais, e o governador Confúcio Moura, o chefe da Casa Civil, Dr. Emerson Castro, se empenharam ativamente nisso. Não só nisso, como em várias agendas, como a gente mencionou, a própria questão da Defensoria Pública do Estado, que foi muito aparelhada. Agora, a partir do zero é difícil também. A própria questão, a criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos nos últimos anos. Há 2 semanas atrás nós tivemos a realização da Conferência Estadual de Direitos Humanos. Então são inúmeras. Ocorreu a conferência também há pouco tempo, a Conferência Estadual voltada para a construção de uma política e de um marco normativo para a população LGBT. Então ocorreram inúmeros avanços e progressos que merecem todas as louvaminhas, encômios e elogios. O governador Confúcio Moura, nesse sentido, foi bravo e foi destemido. Talvez mais do que a sua equipe técnica e o apoio popular permitissem ele avançar. E é preciso reconhecer também esse tecido social e os arranjos institucionais que às vezes limitam. Eu acho até que a gente tem ali um momento que é o efeito urso branco, que acaba por empurrar também esse tipo de solução. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não se faz absolutamente nada sem motivação, e aquela era uma motivação extremamente importante, né? Mas louvo também. Eu tive grandes lições de história política com um professor da graduação, o professor Tuninho, o Antônio Cláudio Barbosa Rabelo, e ele sempre fazia uma crítica do chamado Estado disco voador, né? O Estado que paira, né? A gente acha que o Estado não tem amarras sociais, que não tem vínculos. Não. O Estado é um espaço de disputa permanente, de fissuras, de rupturas, e é isso, é um fluxo que vem de uma sociedade civil global, que vem de organismos internacionais multilaterais, que vem da sociedade civil local, dos observatórios sociais, né, de todos os movimentos sociais, das universidades. Está convidado, por favor. Eu participo do grupo de WhatsApp já. Não, mas não pode ficar só no WhatsApp. A gente tem que ir lá para as reuniões também. E a gente tem que criar as condições. Esse observatório é alguma coisa que eu me encantei. Estou assim, encantado com essa nova invenção. Eu estou assim muito voltado para isso. E precisamos da experimentação cidadã democrática, né? Verdade. Precisamos pensar em novas. Eu estou achando uma coisa bem engraçada, que algum tempo atrás, quando eu falava que a gente precisava rediscutir o modelo representativo no país, inclusive pensando num e-governance, né? Pensando na interação das novas tecnologias sociais, pensando na participação social, pensando no controle social a partir principalmente dos conselhos de direitos, com a participação direta do cidadão sendo lá o fiscal, eu era visto como um louco, maluco, essas coisas aí dos esquerdopatas. E agora, né, de 2 anos para cá, as sucessivas tentativas de ruptura institucional têm mostrado isso, os esgotamentos desse modelo. E cá para nós, doutor, convenhamos, o sistema de representatividade no mundo está pedindo mudança, né? Por exemplo, não se admite, eu não admito na minha cabeça um vereador receber um salário para cuidar de sua própria cidade. Eu, no dia que não tiver salário, eu vou disputar o cargo. Eu gostaria muito. E da mesma forma, eu acho que está na hora da gente, tem que estar dizendo, tem muito deputado federal, eu acho que tem pouco. A representatividade deve ser maior. Quanto maior a população, maior a representatividade. Não sei exatamente como é que pode ser feito isso, mas não há necessidade, não vejo a necessidade, por exemplo, de ir 513 deputados lá para Brasília, quando a gente tem toda a tecnologia para fazer essas votações aqui em Rondônia, sem precisar aquele vai e vem de avião. Fico preocupado um avião desse cair e matar um pobre coitadinho do deputado desse, pelo amor. Não, a gente poderia investir, por exemplo, em novas formas de plebiscito, de referendo. Verdade? Por que não? Democracia direta. Não sei, mas isso seriam outros arranjos que talvez pudessem diminuir a criminalidade e a violência. Quer vir aqui para a gente conversar de novo sobre esse assunto? Na hora que você quiser. Gente, eu queria agradecer muitíssimo aqui a vocês. Eu queria que vocês falassem a respeito do Congresso aí pra gente terminar o programa. Do PL. Do PL. O apelo. Tá na hora, é verdade. Apelo PL. Não, então, Gente, o PL é o seguinte.
Não é Partido Liberal. Ah, Pronto. Não estamos falando de partido. Projeto aqui, de lei. É um projeto de lei. É um Isso. projeto de lei. É um projeto de lei, bom, que eu mencionei agora na minha fala anterior, que basicamente surge de uma obrigação internacional do Estado brasileiro, né, quando ratificou um tratado. E eu sempre gosto de frisar que os países ratificam tratados, convenções, de maneira voluntária. Então, os países estão se comprometendo a cumprir algo. Por suas representações eleitas pelo povo. Exato. É profundamente democrático. Profundamente, mas parece que quando chega na hora de cumprir, parece que os países se esquecem, parece aquela grande surpresa que agora eles têm que cumprir todas aquelas obrigações. E o Brasil se comprometeu a criar exatamente órgãos, mecanismos de monitoramento a todas as unidades de privação de liberdade no país, né? Isso quer dizer que as unidades da federação, né, sendo Rondônia uma delas, tem essa obrigação, adquirir essa obrigação, né? Não só por esse tratado, mas também por toda a questão do Urso Branco, do pacto que foi feito com a Corte Interamericana. Então, existe atualmente uma lei que já foi aprovada no estado de Rondônia, Lei 3.262 de 2013, que já criou esse mecanismo estadual, porém, ainda não foram criadas, basicamente, as condições para que esse mecanismo saia do papel e vire uma realidade, né? Então, a gente já está falando de uma lei de 2013, estamos em 2016, né? Vamos fazer aí quase 2 anos e meio, 3 anos já se espera. Então, é importante que o estado de Rondônia acredite, invista nesse mecanismo, porque é um mecanismo de prevenção, é um mecanismo para evitar que se dê a violência, que se dê em casos de tortura, que se dê os maus tratos. É um mecanismo que vai ter um papel de fiscalização, de conversar, de dialogar com as autoridades, de dialogar com as diferentes instituições envolvidas no sistema de justiça criminal e de conseguir respostas e mudanças para que seja garantida a dignidade e a integridade física e psíquica de pessoas que se encontram em privação de liberdade. E é aí que o governo, que o Estado, na verdade, né, falta esse passo para a gente poder, que é um passo já agora que a gente está com expectativa que seja cumprido nos próximos dias, que a gente possa contar em poucos meses com um mecanismo em funcionamento. Doutor Vinícius, muitíssimo obrigado. Não, eu que agradeço. Eu acho que Você voltar. voltarei, aguardarei o convite, Léo. Eu não, você me convida mais? Não, você é obrigado a vir aqui todo mês. Pronto, tá resolvido. Tudo bem. Aparece mais. Aparecerei, Léo. Porque esse tipo de discussão é realmente absolutamente necessário. Eu queria lembrar aqui algumas coisas, a gente está encerrando o programa e eu queria lembrar o seguinte, que primeiro, as polícias são parte da nossa sociedade. O policial não é recrutado lá no Japão, ele é recrutado dentro da nossa sociedade. O deputado, o senador, o vereador e enfim, nossos representantes são recrutados dentro da nossa sociedade. O homem que está privado de sua liberdade, o preso, o homem que está cumprindo a pena, ele é alguém da nossa sociedade. Ou seja, nós todos somos exatamente isso aí. E se nós somos todos isso aí, essa massa, nós não podemos olhar isso como algo diferente daquilo que nós somos. Qualquer um de nós pode ser, a depender do momento, um homicida. Qualquer um de nós pode ser, a depender do momento, um policial, porque nós temos o poder de polícia. Qualquer um pode prender, qualquer cidadão pode prender. A depender de nós podemos ser, a qualquer hora, alguém que é chamado a ser juiz. Juiz dentro de um processo de júri. O juiz vai determinar a qualificação do crime e a dosimetria da pena, mas nós somos o juiz. Nessa hora nós somos juiz. Falado tudo isso, a gente precisa conversar mais, desarmar espíritos e entender que a nossa sociedade é um retrato daquilo que nós somos. Tem hora que a gente tira o retrato e o pé está errado. Tem hora que tira o retrato e a gente está olhando para o lado. Mas nós somos exatamente o retrato dessa nossa sociedade. Anota aí essa frase que é muito importante para você. Não se conta tudo, porque tudo é um oco nada. Quem disse isso foi a Clarice Lispector, que vocês sabem que eu adoro. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui às 7:30 da noite para mais um Tempo Real. Amanhã eu vou contar a história aqui de um garoto que sozinho transformou o seu sonho em realidade. Ele é um garoto que aprendeu inglês sozinho, já tem livro publicado. Fiquem com Deus. 7:30 da manhã a gente tem Renata Beccaria e Adilson Dourado com um novo dia. Tchau, tchau.